dia 18 de outubro de 1971, o jornal The Daily News trouxe a notícia que cientistas da Universidade de Berna, na Suíça, confirmaram a germinação de sementes de mais de 600 anos de idade. As sementes foram encontradas em um colar de chocalhos, em um túmulo em Santa Rosa de Tastil, na Argentina. As sementes da planta da família das canáceas, mesmo depois de 600 anos, germinaram, cresceram a uma altura de quase 1,80 m e floresceram no ano de 1968. Impressionante o poder e a longevidade das sementes, não é mesmo? Penso que esta é uma das razões por que Cristo utilizou as sementes algumas vezes em seus ensinamentos. Uma dessas vezes se encontra em Mateus, no capítulo 13. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e ele disse: escutem, certo homem saiu a semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mateus 13, 3-9. Nesta parábola, Cristo usou uma das atividades mais comuns em Israel, a semeadura. As sementes lançadas pelo semeador se deparam com 4 tipos distintos de solo, sendo que somente um deles é propício para a germinação da semente e o crescimento saudável da planta. Qual seria, então, a aplicação espiritual desta história contada por Cristo? Bem, nós vamos tentar responder. A essência da interpretação desta parábola foi apresentada pelo próprio Jesus mais adiante, nos versos 18 a 23. Em primeiro lugar, poderíamos dizer que o melhor título para esta parábola não seria a parábola do semeador, mas sim a parábola dos 4 solos, pois este é o foco principal da história. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, nós encontramos esta mesma parábola sendo relatada e no verso 11 nós lemos: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Sendo a semente a palavra de Deus, o que vemos nesta história são 4 atitudes ao se receber a mensagem de Deus, a mensagem de salvação. A realidade é que cada um de nós se enquadra em uma dessas 4 categorias, dessas 4 atitudes. E eu pergunto, em qual delas você se encaixa? Eu chamo o primeiro tipo de solo de atitude desinteressada. Ele é apresentado da seguinte maneira por Cristo, em Mateus 13:19. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície, então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada, Mateus 13:19. Muitas pessoas não estão realmente interessadas com a palavra de Deus. Elas podem até ouvir a mensagem, mas as suas preocupações estão com o seu dia a dia, com seus sonhos, com seus planos. A semente não é a sua prioridade e então é deixada de lado. Assim como os pássaros comem a semente, o inimigo de Deus está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina, para afastar a palavra de Deus de qualquer jeito. Esse primeiro grupo de solo é o de atitude desinteressada. Você já fez parte desse grupo? Já o segundo tipo de solo apresentado nessa parábola, eu costumo de chamar de atitude leviana. Cristo explicou da seguinte maneira, versos 20 e 21. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e constantemente e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida
e não sobra nada. Mateus 11, 20 e 21. Uma religião superficial, penso ser esta a melhor maneira de explicar esta atitude com as coisas de Deus. A semente é bem recebida, com empolgação, ela chega até germinar, porém, nada de um comprometimento sério e real. As raízes não são profundas. O calor dos primeiros momentos vai se esfriando, ao ponto que, na primeira oportunidade, se pula fora do barco. Na maioria dos casos, procura-se uma desculpa ou um bode expiatório para justificar a quebra do relacionamento com Cristo. Às vezes o culpado é o pastor, ou é a igreja, ou é o irmão, ou é o trabalho, ou é a família, mas nunca a atitude leviana que se levou à experiência com Cristo. Você se encontra nesse grupo, nesse segundo grupo. O terceiro tipo de solo representa aquilo que eu chamo de atitude dúbia, está no verso 22. A semente lançada no meio das ervas daninhas representa aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e então não sobra nada. A realidade é que no coração daqueles de atitude dúbia, duas sementes germinam e crescem: a palavra de Deus e a do velho homem. Como os dois não podem ocupar o mesmo lugar, na maioria das vezes as coisas espirituais são preteridas, desprezadas, e o pecado e suas luxúrias e obsessões tomam o lugar da semente. Os espinhos, ou ervas daninhas, que foram cortados, mas não desarraigados, brotam de novo, até que finalmente sufocam essa nova vida em Cristo. Você se enquadra no grupo de atitude dúbia. O quarto e último tipo de solo é o de atitude almejada. Cristo descreve esse grupo da seguinte maneira: a semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Mateus 13, 23. Existem aqueles que são receptivos à semente e decidem trabalhar constantemente no solo do seu coração através da operação do Espírito Santo, proporcionando assim condições ideais para que a semente germine e cresça saudavelmente. O resultado natural são os bons frutos. Você se encaixa nesse grupo? Que tipo de atitude você tem com a palavra de Deus? A maneira que você lida com as boas novas do Evangelho determinará onde você passará a eternidade. A minha oração é que você que me escuta agora possa ter a atitude desejada, buscando a Deus cada dia, alimentando-se da palavra a cada manhã e permitindo que o Deus Espírito Santo opere a transformação diariamente em você. Ore comigo agora. Eterno Deus, não leve em consideração a atitude que temos tido com a semente da palavra de Deus até o dia de hoje, mas leve em conta a nossa súplica agora e o desejo de um relacionamento real, verdadeiro e profundo a partir do dia de hoje. Que o Espírito Santo possa provocar uma mudança em nós, uma transformação, a transformação que tanto precisamos. E que cada um que escuta agora a minha voz possa ter os seus pecados perdoados e a certeza que um dia morará contigo por toda a eternidade. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Ok? Tenha certeza, nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Jesus entra em nosso ser e nos tornamos um com Ele. Até a semana que vem. E lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.